Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos orar mais uma vez. Santo eterno Deus, a Tua palavra já foi lida, Senhor. Fala conosco, Senhor, nos ensines nesta noite. Queremos seguir os Teus mandamentos, ó Pai. Lembramos do nosso país, Senhor, que vive sofrimentos, mortes, hospitais lotados. Pedimos, ó Pai, por aqueles que sofrem. Pedimos, ó Pai, por aqueles que choram, porque perderam entes queridos. Pedimos, ó Pai, por aqueles que estão ansiosos, depressivos, preocupados. E sabemos, ó Deus, que a Tua palavra, ela tem a resposta, ela fala aos nossos corações, principalmente nesses momentos difíceis. Ensina-nos, pois, Senhor, este é o nosso pedido, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das coisas que esta pandemia lançou longe, deixou de fora do palavreado, foi esse negócio de pensar positivo, pensamento positivo, positividade. Uma das características claras desta pandemia é que ela atinge ricos, pobres, mulheres, homens, e agora com esta nova cepa, segundo as informações, as notícias, circula também atingindo os mais novos. Mas ainda falando sobre essa questão da positividade ou da postura positiva em meio aos problemas, esta questão é como se fosse forçar a barra para fazer de conta que as coisas estão bem, quando é muito claro que nós passamos por uma calamidade. Nós estamos passando por tempos terríveis, por tempos atribulados. E famílias e mais famílias estão sofrendo perdas, estão vivendo o luto, e pensar positivo em meio à realidade é forçar a barra para encenar de forma artificial um estado de felicidade, um estado de alegria que não corresponde àquilo que as nossas emoções dizem neste momento. Viver pensando positivo é um esforço para silenciar as nossas emoções negativas e também para silenciá-la nos outros que estão ao nosso redor. Você já deve ter ouvido de alguém, quando compartilhou o seu estado de tristeza, o seu estado de espírito abatido, no momento talvez de depressão, você já deve ter ouvido alguém dizendo: o importante é que você está vivo. O importante é que tudo vai dar certo. Pense positivo que tudo vai passar. Pense positivo que vai dar tudo certo. Meus amados irmãos, os salmos, eles fornecem um tipo de vacina para este tipo de comportamento errado. Os salmos evitam que nós assumamos esse tipo de positividade que faz mal para a nossa vida, porque é algo que não corresponde à realidade. Vinod Ramachandra, um cristão, um escritor indiano, ele diz uma coisa muito interessante. Os salmos não apenas refletem toda a experiência humana, confusão, raiva, medo,
ansiedade, depressão, alegria incontida, mas também nos forçam a parar de fingir que tudo esteja bem com o mundo. Esses salmos são atos de uma fé corajosa. Corajosa porque eles insistem em que temos que enfrentar o mundo como ele é e que temos que abandonar toda a ostentação infantil, mas também de fé, porque eles partem da convicção de que não existe assunto proibido quando se trata de termos uma conversa com Deus. Irmãos, quando nós assumimos a realidade, reconhecemos sentimentos que nos incomodam, assumimos aquilo que faz parte da realidade humana, passamos a trilhar o caminho apropriado para tratar da forma correta as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas preocupações, a nossa ansiedade. João Calvino, ele entendia que os salmos cobrem todo o âmbito das emoções e fraquezas cristãs, expondo o nosso coração ao olho prescrutador de nosso Pai no céu e nos chamando ou nos atraindo para o autoexame. E ele afirma o seguinte: tenho por costume denominar este livro, e creio não de forma incorreta, de uma anatomia de todas as partes da alma. Eugene Peterson fez um documentário muito interessante com Bono Vox, cantor do U2, da banda, uma das bandas mais famosas do mundo. Bono Vox tem letras nas suas músicas, letras baseadas na Bíblia. Inclusive, ele tem uma música chamada A Canção 40, que tem como base a letra do Salmo 40. Esse mesmo Eugene Peterson, ele escreve o seguinte: não existe outro lugar em que se possa enxergar de forma tão detalhada e profunda a dimensão humana como nos Salmos. Irmãos, amados irmãos, a vida, ela tem aflições. Nós todos passamos pela noite escura da alma. A alma tem períodos que são tempestuosos. A vida não é feita somente de flores. A vida tem seus momentos doloridos. E os salmos, eles nos ensinam que as emoções, incluindo as emoções que muitos chamam de negativas, essas emoções, elas são como ondas que se formam, que se avolumam, que se agigantam e caem sobre nós. E não podemos negá-las. Não fará bem para nós negá-las. E os salmos nos ajudam a entender que devemos ter coragem para apresentar tudo isso diante de Deus. Precisamos assumir que temos emoções negativas, que nos atormentam, que nos incomodam, e apresentá-las diante de Deus é viver de forma esperançosa, uma forma de vivermos desnudos diante de Deus, sem máscaras, sinceros diante do nosso Deus. O contrário disso é simplesmente negarmos as emoções pesadas e difíceis, e assim os efeitos serão desastrosos nas nossas vidas. Nos Salmos, nós encontramos homens de Deus, nós encontramos crentes, dizendo em alto e bom som
Palavras difíceis, irmãos. Palavras difíceis como: quando Deus esqueceu de mim, quando Deus me abandonou, quando Deus não me ouviu, quando Deus deixou que meus inimigos tripudiassem de mim. Nos Salmos, nós somos confrontados com o que A.W. Tozer chamou de o ministério da noite. Nos Salmos, nós encontramos aquilo que pode ser chamado de o inverno da alma, ou de seca espiritual, ou ainda enchente do desespero. João da Cruz, poeta espanhol, ele cunhou o termo que hoje é muito usado, muito conhecido na teologia para momentos complicados que todos nós podemos passar, e ele cunhou esse termo chamando-o de a noite escura da alma. A noite escura da alma. E nos Salmos nós encontramos expressões sem rodeios, sem esforço para camuflar, para esconder o estado de espírito do salmista, que se sentia para baixo, que se sentia depressivo, que se sentia abatido, que se sentia desanimado, que se sentia desorientado naquele momento quando ele escreveu o Salmo. E tudo isso parece ou aparece nos Salmos sem suavizar ou minimizar as questões, sem aliviar o peso das emoções. Philip Yancey, escritor cristão, comentando a sua experiência na leitura dos Salmos, ele faz a seguinte observação: no livro dos Salmos, nós não temos pronunciamentos do alto com autoridade apostólica em questões de fé e prática, não. São orações pessoais em forma de poesia, escritas por uma variedade de pessoas em estados de espírito violentamente flutuantes. E ele prossegue dizendo: não me entenda mal, não penso que os Salmos seja um livro de menor valor ou menos inspirado que as cartas de Paulo ou os evangelhos. Mesmo assim, os Salmos usam uma forma intrinsecamente distinta de tratar os assuntos da fé. Nesse livro, nós vemos que não é tanto Deus que está sendo apresentado ao povo, mas são as pessoas que se apresentam diante de Deus. Amados irmãos, estes dois salmos que nós lemos, os salmos 42 e 43, como eu disse, formam originalmente um único salmo. São duas partes da mesma poesia. Nós pouco sabemos sobre o autor. Parece ser um cantor, parece ser um descendente de Corá. Parece que o autor ele está exilado, ou ele está impossibilitado de ir ao templo em Jerusalém, e ele sente saudade daquele tempo em que ele podia estar no templo, conduzindo a multidão em adoração e louvor a Deus. O autor do Salmo, ele está sendo hostilizado pelos seus inimigos, e ele mergulha aqui numa profunda crise em torno de uma suposta ausência de Deus. A percepção dele é que é de um Deus distante, de Deus ausente, de Deus indiferente ao seu sofrimento, aos seus problemas. E essa percepção que ele tem de Deus ganha forma em alguns contrastes que nós identificamos aqui nestes dois salmos. Quais são esses contrastes? O primeiro contraste
é o silêncio de Deus versus a voz alta dos seus inimigos. A percepção do autor, amados irmãos, é que Deus está silencioso, ausente, distante, enquanto os seus inimigos, eles falam alto nos seus ouvidos. Falam os inimigos neste salmo, mas Deus não fala. E os inimigos, eles falam para o salmista: o teu Deus, onde ele está? O salmista, ele anseia por ouvir Deus, ele pede isso, ele anseia por isso, mas tudo que ele ouve é a zombaria dos seus inimigos. E vejam que não é uma só vez, não são duas vezes. O texto diz que os inimigos continuamente zombam dele e dizem de forma zombeteira: o teu Deus, onde está? Outro contraste que nós encontramos aqui, irmãos, sentido pelo salmista, é a presença de muitas perguntas, ausência de respostas. Vejam que por causa da sua percepção da ausência de Deus, do silêncio de Deus, por causa das vozes elevadas dos seus inimigos, essas vozes externas, elas vão atingindo o seu interior, vai causando esse questionamento interno no salmista. Todas essas coisas externas vão ganhando volume na consciência, no coração do salmista. E aquelas vozes, indagações, que são colocadas de forma externa, se tornam indagações internas no interior do salmista, dentro do salmista. Vejam o verso 10 do Salmo 42. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Agora, irmãos, não bastassem as vozes gritando nos seus ouvidos, sem ter respostas às provocações dos seus inimigos, agora o próprio salmista, ele assume como uma pergunta que sai de dentro: Deus, por que esquecestes de mim? Por que me abandonaste? A esta altura, irmãos, as dúvidas vão aumentando até as profundezas da alma do salmista. E o salmista, interiorizando esses questionamentos, ele pergunta: será que eu fui esquecido por Deus? Se fui esquecido, qual a razão disto? E as perguntas vão fluindo do seu coração, do seu interior, as indagações vão crescendo, vão ganhando cada vez mais força na sua consciência, no seu coração. E ainda há outro contraste pairando sobre o salmista, que é a honestidade dos seus sentimentos. Ele expõe de forma muito clara, de forma honesta, mas aqui há um contraste por causa de uma esperança que resiste aqui na vida do salmista. Uma das belezas do livro dos Salmos, assim como do livro de Jó, está na apresentação clara desses sentimentos que podemos denominar, como nós já falamos, o inverno da alma. Vejam as expressões que mostram o estado de espírito. Qual é o estado de espírito do salmista? A minha alma tem sede de Deus. Ele diz também: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento noite e dia. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. Veja uma pergunta que se repete:
Uma pergunta que insiste ali no coração do salmista. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Vejam, irmãos, a força desta expressão que ele utiliza também para falar dos seus sentimentos. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Observem como ele sente profundamente ao dizer: esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam. Ou ainda esta afirmação: um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Era assim que ele se sentia. Era assim que ele se sentia, e é desse modo que ele se apresentava diante de Deus. O que ele está dizendo para Deus, amados irmãos, é que a vida dele era um deserto. Ele está dizendo para Deus: a minha vida é uma tempestade, é uma perturbação permanente. A minha vida tem problemas que estão acumulando, eles estão se avolumando a cada dia, e eu estou sendo esmagado por tudo isso que está acontecendo. Preste bem atenção, meu amado irmão, minha amada irmã. Dizer a Deus como você está se sentindo não é pecado. Dizer a Deus como você sente esses acontecimentos que pairam sobre o nosso país, não é pecado. Desabafar diante de Deus não é pecado. Deus não vai deixar de amá-lo. Deus não vai deixar de cuidar de você. Deus não vai deixar de protegê-lo, de renovar as suas misericórdias sobre a sua vida, porque você contou para Ele quão mal você está se sentindo. Se há alguma coisa que nós aprendemos neste livro dos Salmos, é que Deus, Ele sabe lidar. Ele sabe lidar com aqueles que estão com o espírito abatido. Deus, Ele sabe lidar com aqueles que estão com o espírito banhado de aflição. Deus, Ele socorre aqueles que estão aflitos. Deus, Ele sabe lidar muito bem com palavras daqueles que estão aflitos. Deus, Ele sabe lidar com estas palavras sem condená-las, sem repreendê-las, mas Ele o faz com graça e com misericórdia. Mas, irmãos, é muito importante que nós façamos isto sob a perspectiva cristã, que nós estejamos estruturados, que a nossa aflição, que o nosso lamento, que o nosso desabafo diante de Deus seja feito dentro de um espectro, dentro de uma moldura. Vejam que o salmista põe uma moldura, um espectro, uma forma muito clara de expor essas coisas a Deus. E essa moldura é compartilhada conosco, inspirada por Deus, que serve de ensino, que serve de experiência para nós em tempos difíceis. E essa moldura, ela aparece no refrão, que por 3 vezes é repetido nesses 2 salmos, de forma muito clara, para que nós aprendamos de que forma nós devemos desabafar diante de Deus, debaixo de que moldura nós devemos nos apresentar diante de Deus. Observem os versículos de 1 a 4. O salmista, ele expõe a sua aflição,
Ele vai dizendo: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Mas vejam no 5º verso, vejam como ele continua: espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. No 6º versículo até o 10º, do Salmo 42 ainda, ele continua desabafando. Ele continua desabafando diante de Deus. Mas no versículo 11 ele repete a moldura da esperança. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Olhem, no Salmo 43, do 1º ao 4º verso, ele prossegue no seu desabafo, no seu lamento, mas chega no final e ele põe mais uma peça dessa moldura de esperança, dizendo: espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Irmãos, olhem o que Lutero afirmou com relação a essa questão de nós desabafarmos, nos derramarmos diante de Deus. Ele diz o seguinte: invocar é o que você precisa aprender. Você ouviu? Não fique aí apenas sentado ou virado de lado, levantando a cabeça e balançando-a e roendo as suas unhas, preocupado e buscando uma saída, com nada em sua mente, ao não ser como você se sente mal, como você está ferido, que coitado você é. Levante-se, ajoelhe-se, levante suas mãos e seus olhos para o céu. Use um salmo ou Pai Nosso a fim de clamar a sua angústia ao Senhor. Meus amados irmãos, Deus, Ele nunca abandona os seus filhos. Deus nunca abandona as suas filhas. Foi Ele mesmo que prometeu várias vezes nas Escrituras: de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Mas é bom enfatizar, irmãos, que nós não encontramos em lugar nenhum das Escrituras Deus nos prometendo que a nossa vida seria apenas flores, que viveríamos sem dificuldades, sem problemas. É por isso, irmãos, que Jesus Cristo, sempre andando com seus discípulos, enfatizava a questão da fé, a questão de termos fé, a confiança que Deus está presente, apesar da sua aparente ausência, apesar da nossa incapacidade de enxergá-lo agindo em todas as circunstâncias, mesmo a pandemia como esta. Fé é a confiança firme que Deus se importa, que Ele jamais nos desamparará, ainda que as circunstâncias façam com que nós nos sintamos desamparados. Certamente, meus irmãos, Deus deseja que nós sintamos a presença dEle. Como é maravilhoso sentir a presença de Deus! Mas Ele deseja que nós caminhemos por fé e não pelos sentimentos, que às vezes são bons, que às vezes nem tanto. Você deve confiar que Ele está presente, mesmo que a realidade pareça mostrar o contrário. O Deus que nos convida a confiarmos nele é o Deus vivo e verdadeiro.
Vejam o que o salmista afirma no verso 8 do 42, que Deus é o Deus da sua vida, ainda que em momentos da sua vida Ele venha passar por tribulações. A grande lição que nos leva a viver em determinada moldura, nessa moldura de uma vida esperançosa, é que depois que nós passamos pela noite escura da alma, por aflições, é que nós passamos a viver, não por aquilo que nós recebemos das mãos de Deus, mas nós vivemos em Deus, na comunhão com Deus, na obediência a Deus, vivendo na certeza e no cuidado de Deus. Nós estamos falando aqui da procura por Deus, não por aquilo que recebemos dEle, mas por aquilo que Ele é na nossa vida, por quem Ele é. Preste bem atenção, a espera esperançosa, ela não nega o gemido da alma, ela não nega o gemido que sai da sua alma, esse gemido nascido nas horas mais escuras da aflição, da desorientação, ela tem uma esperança, ela tem um brado de esperança. É verdade, muitas vezes uma esperança ferida, uma esperança machucada, uma esperança que foi ao campo de batalha da vida, que é cheia de feridas, as marcas dos golpes que nós sofremos na vida. Mas lembre-se, a esperança cristã não é uma palavra positiva, não é positividade, não é um conceito abstrato, não é uma coleção de poesias otimistas a respeito da vida. O Deus no qual esperamos é Jesus Cristo. É Jesus, e ninguém teve a sua vida mais maltratada, a sua vida mais ferida, a sua vida mais sofrida, mais chicoteada, mais esmagada do que Jesus. E não foi por acaso que pregado na cruz, antes de render o Espírito ao Pai, Ele tem nos lábios um salmo. Isso mesmo. Jesus, Ele tinha nos lábios um salmo, o Salmo 22. O Salmo 22. É esse o salmo que está nos lábios de Jesus, que emerge como um gemido diante do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos, a nossa esperança não é uma ausência de sofrimento, mas é a travessia, é nós atravessarmos pelos tempos de sofrimento com confiança em Deus. Nós estamos passando por uma pandemia, por momentos difíceis. Atravessemos essas tribulações com confiança em Jesus Cristo, porque Ele nos levará a bom termo. Ele nos levará a bom termo. É Jesus Cristo a nossa esperança, a nossa salvação. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.